Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem? Vamos começar agora o nosso Jornal SA. Bom, e a Venezuela critica atos golpistas aqui no Brasil, como por exemplo, os bolsonaristas que atacaram Brasília. A invasão e os ataques contra as sedes dos três poderes em Brasília, que ocorreram no último dia 8 de janeiro, despertaram o repúdio de vários países do mundo. Na Venezuela não foi diferente. O presidente Nicolás Maduro, o chefe do parlamento, partidos políticos e movimentos populares rechaçaram a atuação dos golpistas e manifestaram apoio ao governo de Lula. Militantes de movimentos sociais e políticos de esquerda venezuelanos chegaram a comparar os acontecimentos no Brasil a táticas violentas adotadas pela extrema-direita na Venezuela, como tentativas de golpe de Estado e episódios de desestabilização política. A primeira vez que esto se empleó fue precisamente previo al golpe de Estado del 2002, donde también se utilizó como, digamos, hecho político concreto una marcha sobre Miraflores, con el sentido del derrocamiento del presidente Chávez. Afortunadamente esa marcha nunca llegó a Miraflores, pero sí provocaron una situación muy terrible que terminó con el golpe de Estado al presidente Chávez, que afortunadamente en el momento en que 47 horas después el presidente estaba otra vez en Miraflores. Naquela ocasião, as marchas não conseguiram invadir o Palácio Miraflores, sede da presidência venezuelana, pois milhares de apoiadores de Chávez se concentraram em frente ao edifício e inibiram os atos da direita. A militante chavista Alina Leon, que estava presente no dia, afirma que o objetivo das ações era gerar o caos como justificativa para derrubar o governo. Já tenían desde hace rato algunos francotiradores en sitios estratégicos, precisamente por la movilización del pueblo. Yo creo que sabían que el pueblo se iba a movilizar. Estaban seguros de que el pueblo iba a salir y que ya tenían que empezar a sembrar el terror. ¿Y qué es lo que más aterroriza? Pues una muerte repentina, un impacto, claro, para generar caos, miedo e entonces desmobilizar. Já nas chamadas guarimbas de 2014 e 2017, o foco era pedir a renúncia de Maduro. E para isso, opositores incentivaram marchas violentas que bloquearam vias, atacaram prédios públicos e sedes de partidos de esquerda. Mais recentemente, já sob a liderança de Juan Guaidó, um setor da oposição de direita também passou a questionar a legitimidade de processos eleitorais e esteve envolvido em tentativas de golpe de Estado. Ao longo dos 4 anos em que Guaidó esteve liderando esse grupo opositor, ele e seus aliados tentaram cooptar militares para provocar uma sublevação e até chegaram a contratar mercenários para tentar invadir o país. No puedes permitir que el fascismo te tome la calle. No puedes permitir que el fascismo te dispute la calle. La movilización de calle, la movilización en las redes sociales, la movilización en los medios de comunicación tradicionales y las actuaciones del Parlamento, de los organismos de justicia, es decir, frente a una guerra híbrida hay que hacer una resistencia híbrida, hay que actuar en todos los frentes. E o assunto é religião quando se fala de Cuba e Estados Unidos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos apresentou sua lista anual de países que violam a liberdade religiosa. A apresentação foi acompanhada por um comunicado do secretário de Estado, Antony Blinken, no qual ele afirmou que os Estados Unidos não ficarão parados diante da perseguição religiosa. Este ano, Cuba foi incluída na lista sob o título de países de particular preocupação. Isto significa que o país poderia estar sujeito a possíveis novas sanções, além daquelas já impostas na ilha. O ministro de Assuntos Exteriores cubano, Bruno Rodrigues, descreveu este ato como arbitrário e disse que o governo dos Estados Unidos precisa novamente fazer acusações desonestas para manter a sua política insustentável de abuso contra o povo cubano. Eu creo que hablar de que en Cuba no hay libertad religiosa como parte de esta estrategia que estamos
mencionando desde el gobierno de Estados Unidos, que sigue siendo una estrategia de descrédito, entre otras cosas. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con buscar argumentos que partan sobre o que sigan añadiendo una política que no es nueva y que tiene que ver con cómo se leen los derechos humanos en Cuba. As práticas religiosas em Cuba são estipuladas como um direito constitucional. A Constituição declara expressamente que o Estado reconhece, respeita e garante a liberdade religiosa e que diferentes crenças gozam de igual consideração. A discriminação baseada em convicções religiosas é proibida e o país é declarado um Estado laico, separando as instituições religiosas do Estado. Mais de 1.850 organizações e instituições religiosas estão registradas no país e reconhecidas pelo Ministério da Justiça. Calcula-se que o número de membros dessas instituições seja de cerca de 1,5 milhão de pessoas. O tema da liberdade religiosa, especificamente desde as igrejas em Cuba, também tem várias leituras, porque tem que ver com as demandas ou as expectativas que têm as igrejas. O sea, puede haber un conjunto de iglesias que entienden libertad religiosa como hacer un culto en la calle cada vez que se te venga en gana. Para mí no tiene que ver con eso. Para mí tiene que ver con que se respete un derecho fundamental de manifestar mi fe religiosa. Y de que yo tenga un espacio socialmente designado para yo ahí reunirme, manifestar mi fe e incluso poder desarrollar un trabajo que puede trascender el espacio del templo. O governo dos Estados Unidos tem compilado esta lista anualmente desde a aprovação da Lei de Liberdade Religiosa Internacional em 1998. De acordo com esta lei, a administração estatal deve fazer um relatório anual sobre o estado da liberdade religiosa em todos os países do mundo, qualificando como países de especial preocupação aqueles que violam a liberdade religiosa. A adição de países a esta lista funciona como um andaime legal para o governo justificar diferentes tipos de sanções ou medidas coercitivas unilaterais. Estas sanções podem variar desde o cancelamento de intercâmbios científicos e culturais até a restrição das exportações ou a suspensão do país sancionado de utilizar o sistema financeiro internacional controlado pelo capital dos Estados Unidos. Desde 2016, com a aprovação da lei, uma segunda categoria chamada Lista de Vigilância Especial foi adicionada à lista de países de especial preocupação. Esta lista inclui aqueles países ou entidades onde as violações da liberdade religiosa foram perpetuadas ou toleradas, mas que ainda não estão incluídos na lista de países de especial preocupação. E a resposta do nosso novo presidente Lula em relação aos ataques golpistas em Brasília dos bolsonaristas. A resposta do governo Lula à tentativa de golpe no dia 8 de janeiro foi rápida e enérgica. Um processo iniciado com o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias, seguida de uma ofensiva da Polícia Federal e do Judiciário contra participantes e financiadores dos atos. Até a Procuradoria-Geral da República, antes impassível sob Bolsonaro, embarcou na união estabelecida entre os poderes. Nesta segunda-feira, Augusto Aras apresentou denúncia contra 39 pessoas e já havia envolvido o ex-presidente nas investigações por possível incitação. O único flanco ainda aberto é o das Forças Armadas, cuja atuação no dia 8 é repleta de dúvidas e desconfianças. Com José Múcio à frente da defesa, espera-se que a reformulação em cargos-chave aconteçam aos poucos. E neste momento de transição, portanto, parte importante destes grupos refratários à democracia e ao presidente Lula em especial, ainda cumprem funções. Investidos, portanto, das suas funções institucionais, acabam tendo legitimidade para dar ordem e para não dar ordem também. Agora, é claro, quando não se dá ordem e quando não se faz, o que se tem é crime de prevaricação. Embora alguns militares tenham sido identificados nos atos e posteriormente punidos, a Polícia Federal só poderá investigar crimes de agentes das 3 forças caso seja ordenada por Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal.
Mesmo assim, muitas dúvidas ainda precisam ser esclarecidas. O próprio presidente Lula cobrou explicações sobre o acesso dos vândalos ao Palácio do Planalto, que poderia ter sido facilitado por quem deveria resguardar o edifício. É claro que houve a adesão que eu digo de alguns, não de todos. A questão posta como investigação esta adesão foi orientada previamente ou foi apenas um gesto de simpatia em relação ao golpe de Estado e de antipatia, portanto, ao governo legitimamente eleito? Que é uma fase assim de tentar individualizar responsabilidades, mas não no sentido assim só dos indivíduos também não. É de quais as atribuições cada atividade tinha. Então, por exemplo, o batalhão da Guarda Presidencial, por que ele não entrou? O comandante, ele recebeu a ordem de entrar em atuação e ele não entrou? Ou ele não recebeu ordem nenhuma? Se ele não recebeu ordem nenhuma, aí você vai subir na escala. Porque, em última instância, a pessoa que tem que ser responsabilizada pela quebradeira é o comandante. O comandante é o general Arruda. Mesmo sob os olhares da opinião pública, há ceticismo quanto a eventuais punições de militares. A justiça militar possui um histórico de leniência e corporativismo que remonta aos tempos da ditadura, de acordo com especialistas. Por outro lado, punir militares envolvidos nos atos golpistas seria uma questão de autopreservação das Forças Armadas. Eu quero crer que a justiça militar, independentemente da esfera, tenha, portanto, a preocupação de fato responsabilizar e trazer isso à tona, porque não se trata apenas de defender um ou dois nomes, mas de se defender, acima de tudo, as forças militares como instituições. E eu lhe asseguro que a maioria da sociedade civil não apoiou esses atos e não quer intervenção militar. Focado em seguir seu slogan de reconstruir o país, Lula conseguiu uma trégua da oposição e aproximou adversários políticos para a difícil tarefa de apaziguar os ânimos. Uma oportunidade de construir pontes que, mesmo por vias tortuosas, pode levar a uma nova fase de paz com os militares. O dia 8 coloca essa questão na pauta não só para o Lula, como para a frente ampla, para as outras instituições, porque coloca para o Congresso e para o Judiciário como uma prioridade, e para a população de forma geral. Mesmo aquela população que não votou no Lula, olha para aquilo ali, o que é isso, né? Estão quebrando tudo, literalmente, né? Que ele sai fortalecido desse cenário, sai fortalecido, inclusive, para poder mudar um pouco a postura dele com relação ao que vinha sendo construído ao redor do tema das Forças Armadas, da política de defesa, da própria política de inteligência. E a volta do Fundo Amazônia pode reduzir o desmatamento, mas depende de políticas eficazes. O Fundo Amazônia é a maior política do mundo de transferência de recursos para projetos de preservação ambiental. O governo Bolsonaro paralisou a iniciativa, que vai retornar com ainda mais recursos no governo Lula. Mais países europeus decidiram contribuir e o Ministério do Meio Ambiente prevê que o Fundo Amazônia deve saltar dos atuais 3,2 bilhões, que estão bloqueados, para pelo menos 10 bilhões de reais. Segundo o Instituto Socioambiental, o impacto nos índices de desmatamento deve ser sentido já a partir do segundo semestre desse ano. O que deve acontecer agora, né? Em primeiro lugar, o BNDES vai chamar as instituições da sociedade civil que estão listadas como membros do comitê para que elas indiquem os seus representantes, de tal forma a poderem ser realizadas as primeiras reuniões do Comitê Orientador do Fundo Amazônia. O comitê, então, vai definir as prioridades e os critérios que vão ser aplicados a projetos do fundo para o próximo biênio. Segundo a especialista, a prioridade deve ser a renovação de projetos já existentes e que foram paralisados, como o que apoiava a fiscalização ambiental do IBAMA. Mas o aporte de recursos não é suficiente para garantir os resultados. Segundo o Instituto Socioambiental, o Fundo Amazônia depende da existência de políticas públicas integradas entre todos os entes da federação e com o apoio de entidades não governamentais. Até porque o fundo ele é um instrumento financeiro de uma política pública. Então, também vai depender de como o governo vai colocar em prática, né, o plano de prevenção e combate aos desmatamentos, de como as ações, digamos, de uma forma mais ampla vão ser implementadas.
O fundo ele vai garantir que o governo tenha condições de efetivar essa política, já que a gente sabe que o orçamento da União está muito fragilizado, né? E ali no fundo você tem recursos suficientes para fazer ações de vulto. Especialistas são unânimes ao afirmar que a paralisação do Fundo Amazônia contribuiu de forma decisiva para o aumento do desmatamento nos últimos anos. Segundo o Imazon, durante o mandato de Bolsonaro, o desflorestamento cresceu 150% em comparação com os 4 anos anteriores. A marca será herdada pelo governo Lula, que pretende lançar as bases para o desmatamento zero até 2030. Segundo Eugênio Pantoja, diretor do Instituto de Pesquisa Ambiental do Amazônia, o Fundo Amazônia sozinho não é suficiente para reverter os números negativos, mas sem ele não será possível zerar o desmatamento. Lógico que o Fundo Amazônia ele tem um peso na medida em que ele deixa de financiar atividades estruturantes dos estados da Amazônia, né, que poderiam estar sendo utilizados esses recursos para aumentar sua capacidade de monitoramento, de controle, mas ao mesmo tempo também de atividades econômicas. Né? Ele fragilizou a atuação do IBAMA, porque poderia ser utilizado esse recurso, né, para aumentar a capacidade instalada, né, do próprio Poder Público Federal, como o IBAMA, como o ICMBio e a própria FUNAI, para fazer um trabalho de incidência em termos de combate a crimes ambientais na região e o próprio desmatamento. Né? Então, isso realmente foi um fato muito negativo para essa paralisação do fundo. Segundo o pesquisador, os 3 bilhões que estão hoje no Fundo Amazônia seriam suficientes para retomar as ações de fiscalização e monitoramento, mas será preciso ampliar os recursos para financiar outro aspecto fundamental da preservação da floresta, o desenvolvimento econômico sustentável. Porém, quando a gente fala de desenvolvimento da Amazônia e redução do desmatamento, a gente está falando de regularização fundiária, né? A gente está falando de infraestrutura e logística adequada para a região, né? A gente está falando de consolidação de um pilar da economia brasileira, que é a bioeconomia, né? Que precisa de um investimento tão significante quanto, por exemplo, o Plano Safra, né, para a agropecuária brasileira, né? E aí a gente está falando de alguns bilhões, de dezenas e centenas de bilhões. E o Jornal SA fica por aqui. Tchau, tchau. Até mais.